Amém. Aqui no crachá está: quem é você? E o que você faz? É uma pergunta. Quem é você? Você já te fez essa pergunta? Como que você faz essa pergunta para você? Você está numa crise e você olha para a sua vida, seu momento, seu passado, seu futuro, e te dá uma crise aí, que é chamada crise de identidade. E você se pergunta quem é você. Aí depois, na sequência, se pergunta o que eu estou fazendo, né? Assim? Essa pergunta nos é feita constantemente. A sociedade nos pergunta: quem é você? E o que você faz? Você vai entrar num concurso, num trabalho, qualquer coisa que vai preencher, qualquer coisa, te faz a pergunta: quem é você? Nome, pai, mãe, endereço, idade, e vai lá perguntando: profissão, o que você faz? Então, essa pergunta é feita. Às vezes, Deus já sabe quem eu sou e o que eu faço, mas Ele às vezes nos faz essa pergunta para me acordar. E Ele pergunta: quem é você e o que você está fazendo? E nós nos fazemos essa pergunta constantemente. Quem é você e o que você faz? Nós fazemos mais essa pergunta para nós do que qualquer pessoa. Constantemente, em formas diferentes, talvez não é tão objetivo assim, nós fazemos essa pergunta para nós mesmos. Está meio que moda, mais uma modinha, falar de identidade. Não é assim? Autoestima. Eu não sou psicólogo, não sei muito de psicologia. Provavelmente pode acontecer de você ter questionado, porque vai gravar, alguém me ouviu um dia e talvez nem concordar muito. Mas se eu falar algo polêmico, os irmãos podem me procurar ou procurar lá o seu líder. Fica à vontade, não tem problema algum, porque eu posso, como às vezes pode virar um assunto polêmico, mas eu, na realidade, não vou por esse caminho. Não é uma questão de psicologia, é uma questão da palavra de Deus e a minha experiência, porque eu estou compartilhando um pouco da minha experiência, porque essas questões emocionais, você não dá muito para fazer da experiência dos outros, porque é uma coisa ofuscada. Mas nós nos pegamos constantemente insatisfeitos com a nossa própria realidade. E isto não vai colaborar com a nossa vida e com a vida da igreja, da obra do Senhor. Então, essa pergunta, ela precisa de ser respondida. Primeiro, para nós temos que ter isso forte no nosso coração, porque na jornada, a vida tem muita curva e pouca reta. Você dá uma acelerada, tem que pisar no freio de novo, porque tem muita curva para fazer. Temos que fazer todas, até a reta final. Amém? Então, nós estamos aqui, os mais velhos, principalmente, como eu e outros, mesmo os mais novos. Já chegou a determinado ponto na vida que parece que você chegou no paredão intransponível e você vai ter que seguir. Parar nem para descansar, para trás nem para tomar distância. Amém? Então nós temos que seguir. Quem é você? O que você faz? Então nós vamos pegar uma perspectiva bíblica para a gente se achar. Quando você se acha aqui, você consegue driblar as suas situações. Eu estou vivendo isto. Eu vivo essa realidade. Provavelmente você, em dimensões diferentes, você também vive essa realidade. Mesmo jovem. Qual menino aqui, ou você já formou, lá no meio da sua faculdade ou ensino médio, você olha para tudo e faz uma pergunta: vale a pena? Você está fazendo essa cara aí? De vez em quando você faz essa pergunta?
o marinheiro aqui. Quando a gente olha para a vida dele, você está com quantos anos? 16 anos, está na Marinha, concursado. Quando se olha, puxa vida, resolveu a vida dele, mas ele deu um sorriso aqui, de vez em quando ele se pergunta, vale a pena tudo isso? Porque no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Identidade, aí é um assunto que se fala constantemente. Eu fui convidado para falar sobre isso, não deu para mim ir, e me despertou a estudar sobre isso. Identidade. A palavra identidade, ela vem da base de identificação. Eu identifico com o quê? Nós vamos falar aqui, nós vamos perceber que você vai fazer uma avaliação aí rápida, hein? Que você depende de uma identificação, de parecer com algo. Mesmo o incrédulo, ele precisa de uma referência. É igual alguém que solta pipa. A pipa está lá no alto, mas tem alguém aqui com uma linha. Normalmente, uma pessoa que tem muita crise, você vai olhar que houve um déficit familiar. Falando de incrédulo já, não estou falando nem da igreja. Um déficit familiar. Quando nós temos essa base, que o Daniel foi muito feliz de ganhar de Deus, e nos ensinou que o fundamento começa com o neném mamando na mãe. Isso cria um laço que vai para a vida toda. E a pessoa se identifica com a própria família. Muitas coisas ela não pratica, porque ela tem uma família, ela viu uma família. E isso pesa sobre a vida dela. Quando isso é quebrado, normalmente a Bíblia fala que uma criança entregue a si mesma, ela fica sem referência. E nós estamos ligados a quem? A quem que você está ligado? Fala para mim. A Cristo. Amém? Você é cristão? O que a palavra cristão significa? Parecido com Cristo, ou pequeno Cristo. Parecido com Cristo. Então, identidade é identificação. Eu pareço ou pertenço a algo. Aí eu tenho uma identidade porque eu pertenço a alguém. Eu tenho um elo. Eu tenho uma referência. Por que você pega um andarilho? Ali não tem identificação nenhuma. Aonde aponta, ele vai. Uma vida sem sentido. Normalmente, muitas pessoas não fazem isto, mas vivem isto. Vivendo o anoitecer e o amanhecer. O anoitecer e o amanhecer. Se você ler lá nas Deuteronômio 32, eu acho, as leis acerca da desobediência, ele fala assim, vocês chegarão a um ponto que quando chegasse a noite, dizia assim, quem me dera amanhecesse o dia. E quando chegasse pela manhã, dizia assim, quem me dera chegasse a noite. Isso chama o quê? Insatisfação. Perca de identidade. Ele não se identifica. Amém? Não sou psicólogo, tá? Por favor. Então, é o seguinte. A nossa base do ensino está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Leia esse texto e que você abra este texto. Segue 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e você vai ver como Deus te vê. Irmãos, põe no teu coração. Porque o que você te vê não é exatamente o que Deus te vê. Às vezes você tem uma visão ofuscada
de você. Deus não tem uma visão ofuscada de você. Quando Deus te faz essa pergunta, quem é você e o que você faz, Ele está querendo te ajudar a entender quem é você. Amém? Porque o jeito que Deus me vê é completamente diferente do jeito que eu me vejo. Você está travado é porque você não se vê como Deus te vê. Mesmo você sendo um improvável. Porque improvável somos todos nós. Amém? Você que não veio o ano passado, pega no YouTube da igreja de Lafayette, você vai ouvir essa palavra dos improváveis. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa. O que é uma nação? Define, alguém tem noção o que é uma nação? Um povo com culturas e... Povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, não tem mais elogio aí não. Não tem jeito de subir o sarrafo não. Daí acabou. Chegou no teto de elogio. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Te respondeu, quem é você e o que você faz? Eu sou o Luiz, filho do Deus Altíssimo, pertenço a Ele, e estou aqui para falar o que Deus fez na minha vida para que as pessoas tenham a mesma experiência. Respondeu, poderíamos terminar a ministração e ir para o almoço. Eu sou essa pessoa. Quando eu não entendo isso, eu tenho uma crise. Daniel falou, se eu não sou produtivo, eu vou desanimar. Está baseado na identificação. Eu me identifico com o projeto inicial. A quem enviarei? Começou lá, né? Não começou lá. Começou lá no Éden. O filho da mulher vai pisar a cabeça da cobra. O projeto começou lá. Eu me identifico com isto. Eu me identifico com este projeto. Estou aqui para isso. Eu não sei se a psicologia consegue trazer isso para uma pessoa incrédula. Com remédio, o que quer que seja. Não sei se uma pessoa consegue ficar curada se achando. Ela vai ter que sempre colocar algo para ajudar. Uma viagem, um projeto, um trabalho, vai ter que ocupar os espaços para a pessoa ficar ocupada. Nós não precisamos disso. Nós sabemos quem nós somos e o que nós temos que fazer. Amém? Isaías 53, quando mostra todo o sofrimento de Jesus, no final de Isaías 53, fala assim, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito, contente. Quando você olha para o resultado que você fez através do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus fez na sua vida, e alguém mudou de vida, alguém recebeu da sua vida, e teve uma solução, você olha para isso e não tem coisa melhor. Então, nós somos esse povo. Então, nós vamos pegar no Velho Testamento e vamos ver uma experiência de Moisés com Deus lá na sarça. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler o texto todo, porque às vezes tem gente que não conhece, nós vamos gastar o tempo. Aí nós vamos espremendo o tempo até que dê tudo certo. Êxodo capítulo 3, versículo 1, de 1 a 15, que eu vou ler.
Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Presta atenção que ele estava no deserto, tá? Deserto é deserto. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. A sarça é uma planta de médio porte, que se você pegar as folhas dela, mesmo verdes, quebradiça, que é uma planta de deserto, rapidinho ela queima. Então, é uma planta que se queima com facilidade. Então, 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aconteceu um fenômeno ali. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. 2 chamadas. Isso na Bíblia. Tem até um livro do Christian Schenck, fala de duplo chamamento. Todas as vezes que Deus usa esse termo, Jerusalém, Jerusalém, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Marta, Marta, é porque é uma coisa muito objetiva. Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso era deserto, né? Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Está vendo a identificação aqui? Abraão, Isaac e Jacó. Pertencia a alguém. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Isso consola seu coração, amado? Consola? Você ora, chora, está ruim, mas aqui está falando que eu sei do seu problema. Eu sei como é que está. Por que não resolveu ainda? Aí eu não sei. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Abri um parênteses aqui. Se você ler na Bíblia, você vai ver de um dos selos que o anjo pega uma taça da oração dos santos e despeja na terra. Então deve ter oração ali de muitos anos atrás, ou 1000 anos atrás. Está lá arquivado. Na hora que ele joga a taça das orações dos santos, o que vai acontecer na terra? Oi? Relâmpago, trovão, terremoto, mas o quê? Você acha que a sua oração ficou em vão? Vai ser respondida de uma forma ou de outra. Aquela taça vai ser derramada da oração dos santos. Aí não está falando qual santos e de que época. Mas muitos irmãos nossos choraram muito. E choram. Nós não temos esse problema, mas tem muitos irmãos nossos que sofreram. Tem irmãos que sofrem até hoje. Você não tem microfone não, né, Manuel? Você perdeu o microfone. Os irmãos do Japão sofreram para manter o testemunho do Evangelho. Né? Mas a China, a Índia e outros países, irmãos que morrem, as suas vidas são postas por libação para continuar mantendo o Evangelho. E esse testemunho está colocado diante de Deus, porque tudo é um memorial, como as lágrimas que o Luiz está lendo aí agora,
e são colhidas as taças de lágrimas, são as orações do Santo do Senhor, que naquele dia o Senhor vai jogar na terra para trazer justiça e juízo na terra. Então, hoje nós vivemos nós não temos perseguição ainda, mas nós vamos ter. Mas esses irmãos, existem taças cheias diante de Deus, por causa da vida e das orações de lágrimas. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, também veio a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quer dizer, eu acho que até aqui Moisés foi bem. Eu também falaria a mesma coisa, mas peraí, isso não está enganado, não? É eu mesmo? Né? É eu mesmo? Moisés viveu 120 anos. 40 anos ele aprendeu toda a ciência do Egito para ser um faraó e um construtor. Depois Deus levou ele para o deserto 40 anos para ele pastorear as ovelhas do sogro e esquecer o Egito. E depois pegou ele mais 40 anos para cuidar das ovelhas do Senhor no deserto. Então a vida de Moisés não foi só fogos de artifício. Então disse Moisés a Deus, 12. Deus respondeu: eu serei contigo. Mudou tudo, né? E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhe direi? Uma pergunta besta, né? Porque se falar assim: Senhor, para os filhos de Israel, olha, o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, veio aqui, era o suficiente. Mas a influência mundana era tão forte que esse Deus tinha que ter um nome. Isso na cabecinha de Moisés. É igual a igreja. Como é que a sua igreja chama? A gente não sabe nem responder. Nós não temos nome. Está em votação. As pessoas não entendem. Você vai explicar para as pessoas, é incrédulo e cristão. Eles não entendem. Eles não conseguem entender. Porque é muito forte a cultura. Aí Moisés fala assim: eu preciso de um nome. Aí Deus responde para ele: eu sou o que sou. Na sua Bíblia está com letras maiúsculas, todas as letras. Eu sou o que sou. Respondeu. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu não estava preocupado com o Faraó. Não é para falar para o Faraó: Faraó, o eu sou veio cá, mandou se liberar. Era falar para os beneficiados. As pessoas que iam ser beneficiadas tinha que ser claro com eles, porque senão eles não iam acreditar. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés achava que era pouco, porque o sofrimento costuma obscurecer o entendimento. Você já passou por um período de muita luta que você fica assim, se alguém não te pegar pela mão, você embarca. Não é assim? O sofrimento obscurece o entendimento. A Bíblia fala assim: a esperança, quando é adiada, faz adoecer o coração. O coração ali, no caso, é a alma, é as emoções. Você quer uma coisa, você está numa situação e que não resolve, ao longo dos anos, se você não ficar esperto, as suas emoções são comprometidas. Aí que entra a vida da igreja, o envolvimento. Eu sei quem eu tenho que. Deus furou com Abraão. O que Abraão falou da terra? Essa terra vai ser sua. Ele viu a terra sendo dele? Está lá, Israel. Tem um vídeo no YouTube, depois vocês pesquisam. E se Israel não existisse? Aí você vai ver. Você não tinha computador. Você não tinha alguns remédios para câncer. Você não tinha aquele tomatinho grape. Mas o que você não tinha? Você não tinha drone.
você não tinha nada disso, porque Israel não existiu, eles que inventaram tudo isso. Mais um monte de coisa que eu não sei te falar. Pega os prêmios Nobel para você ver quem são os maiores detentores do prêmio Nobel. Israel. Só que lá é uma nação muito grande, uma extensão territorial e tem muita gente. É isto? Não. Lá é menor do que o estado do Sergipe. Sabe quantos habitantes tem Israel hoje? 10 milhões. De 9 a 10 milhões, mais ou menos. 10 milhões. Sabe quantos morreram em 1948, na guerra, Segunda Guerra? 6 bilhões. É mole? Porque tem uma palavra aqui sobre, mas tem que aceitar Jesus, né? Eles não vão ficar nessa fita aí, não. Vamos lá. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que sou. O que Deus quis dizer para Moisés? Eu sou o que sou é uma autossuficiência. Eu me basto. Na tradução grega é isso, um autossuficiente. Diz que no hebraico, o entendimento dessa palavra é o seguinte: eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu sou o Deus, tipo assim, pau para toda a obra. O que você precisar que eu me torne, eu me tornarei. Por exemplo, mesmo na nossa cultura hoje, o Ariano Suassuna, ele dá umas palestras, e ele é cômico, era cômico. Ele fala que quando a filha dele nasceu em 1966, a Ariano, sei lá, aí deu uma chuva lá e o rio passava perto da casa dele, começou a encher, e ele ficou preocupado que a esposa dele tinha dado à luz naqueles dias, e ele era devoto do santo Ariano, do qual ele tem um nome. Aí a enchente vinha. Aí ele sabia que esse santo Ariano morreu afogado. Ele falou assim: por esse eu não posso contar com ele, porque ele nessa área de água ele é fracassado. Eu vou com São Pedro mesmo e pedir a São Pedro. Tá um vídeo dele que ele é muito engraçado. Então, normalmente, as pessoas lá daquela época, e hoje tem um santo para isso, um santo para aquilo, um Deus para a fertilidade, um Deus para a guerra, um Deus para o pós-guerra, era um Deus para a agricultura. Você sabe o que é os cereais, não sabe? Cereais, arroz, feijão, milho, trigo. Sabe por que tem esse nome de cereais? Porque a deusa Ceres era que protegia a agricultura. Oi? A palavra aí no hebraico, Luiz, para eu sou, é a palavra haya, que significa ser, tornar a ser, vir a ser, existir, acontecer, e eu achei interessante esse termo aqui, ó, continuar a existir e a permanecer. Ou seja, ele vai se adequando à necessidade de cada um de nós. Ele continua existindo. Eu achei interessante esse termo. Eu me tornarei aquilo que você precisa que eu me torne. Você vai fazer um concurso? Pode usar o eu sou. Você quer casar? Pode usar o mesmo Deus. Não precisa trocar de Deus. N de coisa. Ele é tudo em todos. E ele falou assim: eu sou. Na segunda vez ele fala assim: eu sou, me enviou a vós outros. Então assim, um Deus seguro. Amém? É o Deus que eu sirvo. Ele não assombra nem variação de mudança. Então eu estou ligado a alguém bom, poderoso. Então a minha identidade vai melhorar. Eu não sou qualquer um. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Diz aqui, ele que diz isso, que eu sou esse povo. Então, Moisés foi falar com o povo, só tem um Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos nossos pais, o pessoal já tinha se perdido, e é um Deus pau para toda obra. Amém? Então, eu me tornarei aquilo que você tiver necessidade. Se você pegar na Bíblia, eu esqueci de pegar, foi esquecimento. Existem alguns nomes de Deus. Jeová Rafá é o Deus que cura. Jeová Jiré é o Deus que prospera. Jeová Shalom, Deus da paz. Mas o quê?
É a nossa Jeová Nissi. Esse eu notei. O Senhor é a minha ideologia. Amém? Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Então, vários nomes para uma pessoa só. O Senhor é a minha bandeira, é a minha ideologia. Nós vemos hoje que nós não tínhamos isso no passado. No Brasil, na área de política, não tinha ideologia. Era mais ou menos, você votava pelo bolso. Qual presidente que foi bom? Quando ele foi presidente, eu comprei um carro de 72 vezes para pagar, mas paguei. Então, era baseado nisso. Hoje, está mudando um pouco, e às vezes, meio que extremo, vota-se por ideologia. Esse partido aqui, a minha ideologia, que eu acho que é certo, que eu voto assim, mas eu não sou extremo. Eu não enxergo com um olho só. Eu não vejo o meu candidato e não vejo falha nele. Não, precisamos de ser coerente nisso. Não vamos entrar nisso. Mas o Senhor é a minha ideologia. O que eu entendo de terra, para a solução da terra, é a vida da igreja. Pelo menos a Bíblia diz isso, que o que vocês ligarem na terra será sido ligado no céu. E o que você desligar, será desligado também. Quando eu acho que um homem vai mudar a minha nação, eu estou pecando. Porque quem muda, a nação não muda. As estruturas não mudam, queridos. Deus não muda a estrutura, Deus muda os homens. Jesus não veio rabiscar o judaísmo, que era uma religião certa, administrada erradamente. Porque o judaísmo, ele era o Velho Testamento. Ele veio e mudou os homens. Deus não muda as estruturas, Deus muda os homens. Aí, Moisés vai estar com o povo, com o Jeová Nissi, com uma bandeira. Amém? Então, aqui é o Velho Testamento, um relacionamento de um homem com o Deus conhecido, o Jeová, que era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Essa aqui é o primeiro passo de uma identificação. Opa, conheço um Deus que é tudo em todos. Esse versículo não existia ainda, foi falado por Paulo no Novo Testamento, mas eu sou o que sou. Presta atenção na segunda vez que Deus fala. Eu sou, me enviou aos outros. Moisés, chega lá e fala para o povo que o eu sou me enviou. Amém? Os anos passaram, veio Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus? Indiscutível. Amém? Indiscutível. Jesus é o próprio Deus. A palavra de Deus virou gente, com a natureza humana, e morou no nosso meio. Jesus. Quantas vezes Jesus repetiu esse texto aqui? Eu sou. Jesus fala assim, eu sou o caminho. Aí é uma sequência, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água viva. Eu sou a ressurreição e a vida. E mais o que ele era? Eu sou a luz do mundo. E por aí foi. Então é o seguinte, olha, eu sou um Deus pau para toda obra, de novo. Então, há uma identificação. Nos anos 80, início dos anos 80, lançaram um filme que era Jesus Superstar. Você lembra? Você assistiu ou não? Não, o filme ele era crítico e Jesus, de vez em quando, no filme, né, ele dava um BO de identificação. Ele não sabia quem ele era direito. Esse é o filme Jesus Cristo Superstar. Início dos anos 80. Você lembra, Vanilda? Tem que lembrar, né, Vanilda?
Você tem que lembrar. Então ele dava uns B.O. Aqui você não vê B.O. não. O dia que ele foi lavar os pés dos discípulos, o que ele falou? Vocês me chamam de Senhor e Mestre e faz bem, porque eu sou. Amém? Opa, tem uma identificação. Deus Pai, o Deus Filho, eles sempre disseram essa palavra, eu sou. Amém? Aí Jesus ousou me ensinar e te ensinar que você pode falar isso. Eu sou. Jesus chamou os discípulos. Pode ler Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Jesus disse para os discípulos, você se inclui? Você se inclui nessa palavra aí? Jesus fala assim, vós sois o sal da terra. Aí você pode se levantar e falar assim, gente, eu sou o sal da terra. Pode ou não? Ele falou que eu sou. Sabe por que Jesus foi morto? Condenado? Ele se dizia que era filho de Deus. Isso era uma heresia absurda. Porque os gregos tinham os filhos de Deus. Quando Jesus fala que era filho de Deus, era uma heresia gigante, condenável. E que ele falava que era rei dos judeus, ele não falava, as pessoas que falavam. Então ele teve duas condenações, pelos judeus, pelos israelitas e por Roma, né? Porque ele se dizia ser filho de Deus. Então, a Bíblia fala que eu sou o sal da terra. Então eu posso falar ou não posso? Eu posso falar que eu sou o sal da terra. Começou a ter identificação aí ou não? Começou? Quer dizer, lá o da Sarça fala que eu sou, Jesus fala que eu sou, e agora eu estou falando, a terceira geração aí, se é que podemos dizer, a geração do Espírito Santo. O Deus Pai fala que eu sou, o Deus Filho fala que eu sou, e o Deus Espírito na minha vida fala que eu sou. Então eu estou dentro. Amém? Ajudou aí você? Amém. O que é sal? Por que a Bíblia fala que eu sou sal? Quais são as características do sal? O sal conserva e dá gosto e sede. Você tempera as coisas. Você chega num ambiente, coisa mais nítida, tá? Uma família de incrédulos. Converte um lá dentro. Ele espalha o sabor. Eu, por exemplo, eu faço comida. Quando eu tenho uma coisa mais salgada, aí eu pego e não ponho sal em outras. Vem a carne lá de Montes Claros, que carne de sol é carne salgada. Você não precisa de pôr sal. Ela vai espalhar o sal. O sal tempera. Aonde você chega, se você é sal, você vai contar. Não sei se a palavra é pejorativa, mas é positiva no caso. Contaminar. O sal dá gosto. Tempera e dá gosto. E dá sede. Eu sei de um caso, fiquei sabendo de um caso, de uma pessoa que é cristã hoje, me contaram isso, porque ela viu a vida de um parente que converteu novinho e foi bem sucedido. E essa pessoa não falou para ela, e ela decidiu buscar o Senhor, porque ela tinha uma imagem positiva de um discípulo de Jesus que deu certo. Dá sede. Quando você trabalha o mês inteiro
No final do mês você recebe o quê? Sabe de onde veio essa palavra? Sal. Sal era uma especiaria cara. Eles vendiam as barras de sal, era pago em sal. Porque eles dependiam, porque na época não tinha freezer, não tinha, mas não. Já não. Eles eram nômades por natureza, né? Eles levavam carne salgada. Eu sou, Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. Então, eu tenho uma identidade, que eu sou. Amém? Vós sois a luz do... A luz faz diferença ou não? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você converte. Ou você já converteu. Aonde você convive, se você é um discípulo de Jesus, é nítido que as pessoas vão ver a diferença. Não sei se já aconteceu com você, talvez já tenha acontecido, na escola, nos amigos que você tenha, estão lá na roda, você chega, aí eles falam assim, vamos parar com esse papo, que a Júlia chegou. A luz, imagina um lugar tenebroso, ninguém está vendo nada, quase que dá para pegar a escuridão. Aí você chega com uma lâmpada, mas um LEDzinho, aqueles capenguinha lá da China mesmo. E você acende, virou o quê? Referência. A luz é referência. No meio das trevas. Filipenses. Brilhando como luzeiros no meio de uma geração perversa e corrupta. A luz, ela serve para direcionamento. Hoje tem, nos lugares mais antigos das navegações, tinha os faróis. Os navios se referenciavam pelo aquele farol tal. Aí ele sabia para que lado que ia seguir. Vós sois a luz do mundo. Então, eu sou o sal. Eu sou luz. É o mesmo papo lá da sarça? É ou não é? Então eu estou me identificando. Eu não vou ficar mais deprê, sem saber quem eu sou. Então, amados, deu para você perceber o que o Senhor quer nos ensinar para combater a sua baixa autoestima, a sua crise de identidade, que você é uma pessoa simples no meio da sociedade. Só que para Deus, você não é. Amém? Algumas mulheres que ele falou ali, algumas a gente não sabe nem o nome delas. E elas fizeram diferença. Amém? Eu estava em Montes Claros, tomando café, ficava na casa de cima, o Vanderlan ficava na casa de baixo com a Elisângela. A família do sogro, e eu ficava na casa do filho. Aí o discípulo toma café um dia lá embaixo, aí estou ouvindo uma pregação, uma leitura bíblica de Zap, gravação de Zap, e uma oração. Eu falei assim, que é isso? O que é isso? Aí Elisângela disse, olha, tem uma irmã, que a minha mãe não sabe ler, tem uma irmã que se propôs, todos os dias, ler um texto bíblico para minha mãe e orar por ela. E isso já tem tempo. Essa irmãzinha, eu não vou falar o nome dela aqui, senão vai atrapalhar o galardão dela. Deixar no anonimato. Você descobre por outros caminhos, não pelo meu. Deixar no anonimato. É uma irmãzinha de vida muito simples. Mas que Deus cria uma coisa que nós, eu, por exemplo, Marinaldo e outros, não tem esse, às vezes não soltam esse fogo de artifício. Quando eu fiquei sabendo, eu disse, Senhor, porque eu estava escrevendo isso aqui. Eu disse, nossa, que coisa interessante. Isso me
comove muito de saber que a igreja é assim. Não é verdade? A potência de Deus, que a Bíblia diz que é a multiforme sabedoria de Deus, que os anjos e os demônios gostariam de saber. Não é assim que está na sua Bíblia? Então nós não podemos subestimar a vida da igreja. Eu estava numa reunião um dia, e eu disse, o resto da minha vida eu vou repetir essa frase. Uma irmãzinha simples, e um outro irmãozinho. Essa irmãzinha falou assim, as pessoas acham que a vida da igreja é uma coisa patética, mas não é. Não é. A vida da igreja é uma bomba, e a Bíblia diz isso. Mas recebereis poder. Diz que a tradução de Atos 1:8, recebereis uma explosão, dinamite. Mas recebereis um dinamite. Você chega e vai encontrar com uma pessoa, e faz amizade com uma pessoa, aquela pessoa está correndo um sério risco da vida dela mudar totalmente e a família dela mudar totalmente para melhor, porque te conheceu. Ou não? E por que que você se olha para você e eu olho para mim e acho que eu sou nada? Tem um texto na Bíblia que fala assim, meus atos de justiça, a minha habilidade humana para Deus é um trapo de imundície. Porque Deus não tem duas palavras. O que que eu sou de Deus? Qual que é o órgão mais sensível que você tem? A menina dos olhos. A Bíblia fala assim, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém? Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas. O que é uma testemunha? A testemunha, no âmbito normal, ela vai relatar o que viu. Ela relata o que viu e ela vai trazer a realidade e ter crédito no que ela está falando. Porque a testemunha falsa, a Bíblia condena. A Bíblia fala que eu sou sal, que eu sou luz e que eu sou testemunha. 3 vezes Jesus fala que eu sou Luiz. Amém. Somos a igreja de Jesus. Quando aparece a vida da igreja, lá em Gênesis, que Jacó pega uma pedra e usa ela de travesseiro, e ele vê uma escada, sobe anjo, desce anjo. Amém? Ele quando vê, ele fala assim, este lugar é santo. Aqui é a porta do céu, é a casa de Deus. Ele pega a pedra que ele estava dormindo, descansando, que essa pedra é Jesus, pega outras pedras, coloca em cima e derrama azeite. Põe no seu coração. Já falamos isso várias vezes. A primeira visão da igreja é um lugar de descanso. A igreja não pode ser lugar de tumulto, é lugar de descanso. Começar a dar tumulto, vão rever direitinho, tudo direitinho. Ele via subindo anjo e descendo anjo, significa o quê? Mensageiro. Então, eu sou igreja. Deus fala para a terra através da igreja. Nós sabemos. Amém? Se alguém quiser conhecer Jesus, tem que nos conhecer. Você conhece Jesus porque você conheceu um filho de Deus, um sal, uma luz, uma testemunha. Você não converteu sozinho. Você não é tão bom assim. Nunca vai ser. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Precisa de chegar um menino maluquinho para você e falar de coisas que você não entende, espirituais e malucas. Porque a Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens.
Se alguém quiser ir para o céu, tem que nos conhecer. Ou não? Estou sendo ousado demais? Você nunca viu e nem vai ver isso nunca acontecer, uma pessoa se batizar. Alguém tem que batizar. E eu costumo dizer, batismo é algo, um incrédulo vê um batismo na água, na piscina, e fala assim, gente, que eu já ouvi isso, que coisa mais ridícula, sem sentido. Que viagem. Só que a Bíblia fala assim, aquele que crê e for batizado, será salvo. Quando a pessoa vai ser batizada, somos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitamos com Ele no batismo. Saiu do batismo, virou um ser eterno. Somos ou não somos? Aquele que crê em mim, ainda que viverá. Bota no seu coração. Aqui na terra, se você nascer 2 vezes, você morre em uma só. E se você nascer uma vez, você morre 2. Jesus falou assim, importa nascer de novo. Diz a Bíblia que se Jesus não voltar antes, eu vou morrer uma vez. Mas a morte não tem poder sobre minha vida. Eu vou ter uma morte natural, mas ainda que morra, viverá. Eu vou estar dormido em Cristo, esperando a ressurreição dos mortos e morar com Ele eternamente. Então, amados, eu preciso de entender a minha identidade, que eu não sou qualquer pessoa. Melhorou a sua identidade? Indiferente do que você, do poder de fogo seu. Mas se chegar uma pessoa, ninguém vai ficar sabendo que você falou. E esse irmão, por exemplo, ele não sabia dessa história, que a pessoa referenciou a vida dela nele. E alguém outro pregou, e ela converteu. Amém? Então, eu sou sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou testemunha. Amém?